Eles disseram, você se casou com ele, não com a família dele. Não caia nessa besteira. Roda a vinheta. Olá, Misses e Misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E quem nunca ouviu esse ditado? Ele ou ela se casou com você, não com a sua família. Você não se casou com a família dele, não sei o que. Deixa a sogra pra lá, deixa a cunhada pra lá, deixa... Gente, que besteira, que balela. Você se casa sim com aquela pessoa, mas todo o seu ciclo, o seu meio social vai ser voltado para a família dessa pessoa também, né? Você não pode excluir essa família do seu ciclo, do seu meio social. Quando você se casa, vem junto a mãe, o pai, o irmão, o primo, o tio, a pessoa que vem passar o Natal, tudo, mas tudo isso você precisa analisar, né? Todo esse contexto. E eu vou te explicar o porquê. A não ser que você mora em outro estado, só você e o seu marido, meio isolado, né, de todo mundo, você vai ter que participar dos eventos familiares, de eventos de Natal, de festinha de aniversário. Essas pessoas vão na sua casa, se você for uma pessoa sociável. Essas pessoas vão estar na sua casa de tempos em tempos. Você vai estar na casa dessas pessoas de tempos em tempos. E você precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas. É crucial que você tente ter um bom relacionamento com essas pessoas. E há quem diga que não precisa, não, você pode viver numa bolha, né? Você e o seu amado ou a sua amada viver numa bolha. Mas isso não é bem verdade. E então eu vou trazer para vocês dois cenários em caso de términos de relacionamento com filhos. E aí você vai conseguir compreender, né, essas duas diferenças e como que a participação da família, da escolha dessa família e não só do cônjuge, vai ser de serventia para você no futuro. Eu tenho certeza absoluta, eu não sou louca, que casais, quando estão apaixonados, eles estão pouco se lixando para a sogra, para o primo, para o tio, para a cunhada. Eles querem apenas viver aquele amor, viver aquele romance. Mas é aí que a gente cai no conto do vigário. Porque quando esse relacionamento termina, você vai precisar da sogra, você vai precisar da cunhada, você vai precisar do primo, do tio, seja lá de quem for. Você vai precisar se relacionar com alguém. Então agora vamos ver dois cenários. No primeiro cenário que eu vou trazer aqui pra você, seu relacionamento acabou numa boa, né? Acabou numa boa, você é amigável, né? Você continua no convívio daquela família, a família adora você, você adora a família e acabou tudo bem. E até com um cônjuge mesmo, acabou, mas tá tudo bem, vocês se dão bem, não é um cenário muito comum de se ver, mas existem muitos casos assim em que todos se dão bem. As pessoas às vezes, né, conseguem, né, levar as situações aí, levar numa boa os términos. Eu acho isso até bem inteligente, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. Eu acho isso até que bem inteligente, né, da parte dos cônjuges que conseguem fazer isso. Mas aí, você percebe o seguinte, você terminou, você tem um filho, o seu filho vai precisar frequentar a casa dessa avó, vai precisar frequentar a casa dessa tia, desse primo. Você já pensou se você não quiser ou se você não tiver um bom relacionamento com essas pessoas, ou se essas pessoas não forem pessoas boas, e o seu filho vai ter que estar inserido naquele meio? Você já pensou? E eu tô falando não pessoas boas, eu tô falando de pessoas que não são boas no sentido pesado mesmo, né? Vai que você tem aí uma família aí que é macabra, ou uma família que, não sei, que é envolvida em alguma coisa estranha e tudo mais, que você não quer que seu filho esteja inserido naquilo. Vai ter que estar. A justiça vai determinar que essa criança vá pra lá. Então, veja bem. Como que a família não importa? Como assim não importa? Importa, importa e muito. Agora vamos para um outro cenário, um cenário pior. E se esse relacionamento terminou conturbadamente? E se esse cara prefere ver você morta a ter um relacionamento com você amigável? E se essa pessoa te ameaça, te persegue, quer te matar, quer acabar com a sua vida, se essa pessoa não quer te ver nem pintado de ouro, e se foi um desastre, foi um caos danado esse término? Você poderá contar com a sua sogra para lhe dar um certo apoio quando seu filho for para lá, sua filha for para lá? Você consegue manter um diálogo com a sua sogra?
A sua sogra vai te apoiar se o filho dela estiver errado. Se ela é imparcial, ela consegue observar os erros do filho, né? A família, não digo só a sogra, tá? Quando eu digo a sogra, eu digo ali a família. A família vai conseguir ser imparcial, né? Vai conseguir lidar com você de uma forma imparcial, independente do que aconteceu, independente das coisas que aconteceram aí no relacionamento. Por que eu tô dizendo isso, gente? Tô dizendo isso porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso na minha infância e meus pais, eles tiveram um relacionamento muito conturbado, não foram casados, resolveram ter um filho. Minha mãe queria ficar com meu pai não queria ficar com a minha mãe, e era um inferno danado. Minha mãe muitas vezes me usava para poder fazer ciúme no meu pai, para deixar meu pai com raiva, para atingir o meu pai, a tal da alienação parental tão falada hoje, e ela pintava e bordava, ele pintava e bordava com a questão da alienação parental, né? Assim, não te colocar efetivamente contra, mas alguns falatóriozinhos maldosos, né, contra a outra parte. Isso eu ouvi a minha vida inteira. Só que, em 21 de fevereiro de 1929, nasceu um anjo, o meu anjo da guarda, né? E esse meu anjo da guarda foi a minha avó paterna, né? Eu sempre digo isso, ela hoje já é falecida, mas ela nasceu em 1929 e esperou 62 anos para poder fazer a minha segurança. E como eu sou grata a Deus pela vida dela. Porque essa mulher, mesmo diante desses relacionamentos conturbados, essa mulher foi um suporte tremendo para minha mãe. A minha mãe, ela não tinha onde cair morta, né? Ela não tinha, coitada, ela não tinha condições nenhuma de me dar apoio nenhum. Mas a minha avó sempre esteve ali nos bastidores me dando suporte. Concordando ou não concordando com a minha avó fazia questão de ter um relacionamento sadio com a minha mãe por amor a mim. Ela mesma me disse isso. Por amor a mim, por me amar, ela ia até a minha mãe, ela ajudava a minha mãe, ela aconselhava a minha mãe. Quando a minha mãe tinha uma necessidade, seja de qualquer coisa, eu digo até financeira, a minha avó dava o suporte para minha mãe. A minha mãe preferia pedir, mais vezes, né? Preferia pedir ajuda quando necessário para a minha avó paterna do que para a própria mãe dela. Gente, que mulher, que sogra, né? Incrível, ela foi incrível. E se você tá aí já para ser sogra, né? Eu aconselho, né, que você faça o mesmo por amor aos seus netos. Porque essa mulher ou esse homem, ele vai precisar de alguém que tenha maturidade, que seja pacificadora ou pacificador para gerir esses conflitos, para ajudar a solucionar e pacificar esses conflitos. E para que mais guerra, né? Para que mais tempestades no mundo? A gente já tem demais, o mundo tá um caos, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas pacificadoras, né? Pessoas pacificadoras. E a minha avó foi uma dessas pessoas. E eu acredito que eu sou o que eu sou hoje, muito por conta dela, muito por conta da influência dela. Eu não posso dizer isso das demais pessoas da minha família, que foram pacificadores, que não tomaram a causa para si, que não, sabe, ficaram com raiva da minha mãe e tudo mais, né? Eu não posso dizer isso das outras pessoas, mas ela foi fundamental, ela foi crucial, ela foi uma mulher incrível, incrível. E eu acredito que a gente precisa de mais pessoas como ela, né? Mais pessoas imparciais, mais pessoas que, mesmo sabendo, mesmo amando o filho de tudo que é forma, consiga discernir as coisas, né? Consiga entender o contexto e agir ali de forma a não trabalhar sempre em prol do benefício do filho, né? Mas entendendo ambos os lados, entendendo ambas as guerras e sempre disposta a ajudar, né? Então, assim, eu aconselho a você que está me assistindo, se você estiver nessa situação, se você conhece alguém nessa situação que precisa desse conselho, que você seja, assim, uma parte daquela família que possa apaziguar, que possa comunicar, que possa levar a paz, né, em meio ao caos. Então a gente precisa de pessoas no mundo com essa característica, com essa peculiaridade, com esse valor, né? Então eu digo e repito, você não casa apenas com o seu cônjuge, você casa também com a família. E muitas vezes quando o casamento com o seu cônjuge terminar,
você vai continuar casado com essa família, enquanto você precisar se comunicar pelo bem dos seus filhos. Então, assim, não caia nessa besteira, não caia nessa balela. Isso é mentira. Você precisa, sim, estar prestes a se casar, analise a família que você está entrando. Essa é a família que você quer para os seus filhos? Essa é a família que você quer estar inserida? É nesse contexto que você quer se inserir? Entenda, aquela pessoa vai ter muito do contexto que ela foi inserida, do contexto que ela estava inserida. Então, observe o contexto, para quando as coisas ruins começarem a acontecer, você vai saber de onde está vindo, né? Ou então, se as coisas boas começarem a acontecer, você vai saber a quem recorrer também. Então, procure aliados, procure pessoas que possam te auxiliar na caminhada. Não vá por esse lado, não pense que você casou apenas com seu cônjuge, porque isso é uma tremenda mentira. Eu, por exemplo, passo por um processo aí de divórcio, mas tenho que continuar casada com os familiares, pelo bem da minha filha, né? Por gostar, né? Por considerá-los muito e pelo bem da minha filha. Então, esse casamento vai continuar. Como dizem, não existe ex-sogra, não existe ex-cunhado, não existe ex, né? Nesses quesitos. Então, assim, a gente sempre vai precisar manter um vínculo, né? Então, esse é o conselho que eu deixo aqui para vocês. Não caia nessa besteira de que você casa apenas com um e não casa com a família, né? Você casa com a família sim, e você precisa prestar atenção em qual é a família que você está entrando. Se você contribuir com a sua vida, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para mim, se eu te alertei. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu joinha para mim, ativar o sininho da notificação e comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Um beijinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.